Noite, irmãos. Tudo bem? Eu estou achando que vocês estão longe, que eu acho que eu vou lá para o fundo. Vamos lá para lá? Vamos para lá, vamos para lá. Estamos muito longe. Vamos, irmã, vamos lá para o fundo? Eles não vêm para frente, eu vou lá para o fundo, então. Vocês não querem vir para cá, assim, ó? Porque aí ficamos todos aqui, fica bem pertinho, né? Acho que eu não vou nem precisar do microfone. Até prefiro não usar. Então, vamos lembrar uma escola sabatina que eu acho melhor. Pode vir, vamos ficar todos aqui na sala, aqui, aqui. Hein? Ah, por causa da... Quem está lá em cima? Deixa eu ver o pessoal da técnica aqui. Aqui é ruim ficar aqui, gente, por causa da... Posso continuar aqui? E tem que usar o microfone? Tem, né? Então tá. Pronto. Não consegui livrar do microfone, então eu vou usar o microfone, viu, gente? Por causa da transmissão dos meninos aí. Muito bem. Acho que todos nós, se a gente perguntar, alguém vai sempre lembrar de uma das parábolas de Jesus, né? São tantas, né? Mas se eu perguntar cada um de vocês aqui sobre uma parábola de Jesus, eu tenho certeza que você vai falar a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, né? E muitas outras parábolas. Mas eu me deparei com uma parábola que eu vou confessar para vocês. Eu não sabia que essa parábola existia na Bíblia. E vou falar mais. Não faz pouco tempo que eu estou aqui não, viu, gente? Faz muito tempo. Deixa eu ver aqui quem já tinha ouvido e guardado essa parábola. Quem já ouviu falar a parábola do juiz iníquo? Sinceramente, deixa eu ver, levanta a mão aí. Aí, tá vendo? Tem alguns que estão comigo, né? Interessante, né? Que algumas parábolas, elas nos marcam mais. E às vezes a gente fica muito mais com essas parábolas na nossa cabeça, né, tia Neide? Mas, quando eu comecei a ler essa aqui, eu achei ela super interessante. E eu, então, gostaria que vocês me acompanhassem a leitura dela, né? Ela é Lucas, capítulo 18, já no primeiro versículo. E aí, pelo menos aqui, quem está aqui hoje deve guardar, quem sabe, para o resto da vida, né? A parábola do juiz iníquo. Lucas 18, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus falando, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Já gostei da parábola só assim. Ele então dizia, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, veja que coisa interessante, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Só nesse versículo a gente já vê o caráter desse juiz, né? Mas a parábola continua. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ele mesmo confirma isso, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, ou seja, fica insistentemente me pedindo para ajudá-la, vou fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Vamos parar um pouquinho aqui, depois nós retomamos a leitura. Não sei se vocês perceberam algumas coisas interessantes nessa parábola. As viúvas em Israel, quando elas eram viúvas, e essa viúva chegou aqui ao estado de ir falar com um juiz, é que com certeza ela não tinha filhos e a própria Bíblia diz, ela era viúva. E queridos, naquela época, uma viúva que não tinha filhos
era muito mal vista entre as pessoas de Israel. E não eram somente mal vistas, eram também muito sofredoras, que elas não tinham quem pudesse prover, né, as coisas para elas. Então, eram pessoas que tinham uma situação de vida muito triste e muito ruim. Como pode ser algum de nós aqui hoje à noite, né? Estamos talvez passando por situações ruins, não é verdade? E o juiz que ela foi procurar, o próprio juiz falou, né? Eu não respeito os homens e não sou temente a Deus. E olha que outra coisa interessante, que o juiz sabia que aquilo que a mulher foi pedir para ele, que eu imagino que é alguma coisa sobre possessão de casa ou de terra, né? Porque era o que sobrava quando ela ficava viúva e sem filhos, né? Talvez veio alguém e tomou porque ela não tinha marido. Notem que o juiz falou, ela vem aqui tantas vezes me importunando que eu vou fazer a ela justiça. Ou seja, o juiz sabia que o que ela estava pedindo era justo. E ele, mesmo assim, não fez. Mas, pois não, irmão? Vai me liberar, né? Então ele não queria atender de forma nenhuma. Mas ela insistiu tanto que ele desistiu, falou, olha, ela não para de vir aqui, eu já falei que não vou fazer, nem dou atenção, mas como ela não para, eu vou atendê-la e vou fazer-lhe justiça. Ele não temia a Deus, mas não gostava dos homens, mas sabia que o que ela estava pedindo era justo e não atendia. E ela insistia, que ele falou, tá bom, como ela insiste tanto, então eu vou atendê-la, para que ela não me incomode mais. E agora vejam que interessante como que Jesus termina. Como que Jesus termina a parábola, a partir do versículo 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, queridos, qual que é uma, ou a mais importante, moral dessa parábola? Que tem a ver muito, na minha opinião, com o nosso culto de quarta-feira, né? Que um juiz que não temia Deus, não conhecia Deus, atendeu uma viúva, que naquela época era uma pessoa profundamente necessitada, pela insistência dela, que dizer do nosso Deus, que nos ama, que nos conhece, e se nós nos permanecermos o quê? Insistentes nas nossas orações. É assim que Jesus começa a parábola. Ele fala assim, ó, e contou-lhes também a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E eu penso que alguns de vocês aqui têm dificuldades. Eu sei que a tia Neide e a família, nesse momento, está passando dificuldade com o papai dela que está doente, né? Então, o que a parábola quer dizer para a tia Neide, para cada um de nós, é orar sempre e nunca desfalecer. A nossa irmã lá diz que tem vontade de voltar para a igreja, né? E às vezes tem dificuldade, então eu repito as palavras de Jesus, ore sempre e nunca venha desfalecer. Tem um pensamento que quando a irmã White comenta sobre essa parábola, ela diz assim, os apelos dos necessitados e aflitos são atendidos com infinita misericórdia. Então nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Porque nós somos, queridos, a menina dos olhos de Deus.
E aquele juiz nem em Deus acreditava. E ele atendeu. E se nós voltarmos um pouquinho, antes da parábola, Jesus estava falando para as pessoas que estavam ouvindo, você pode ver isso a partir do versículo 20, Jesus estava falando sobre a segunda vinda dele, sobre os acontecimentos relacionados com a segunda vinda dele. E ao falar sobre os acontecimentos da segunda vida dele, ele fala: orai sempre e nunca venham a desfalecer. E nós podemos certamente dizer mais do que nunca, né? Nós estamos muito mais perto dessa vinda dele. E aí você começa a procurar na Bíblia e você acha outras coisas interessantes. Essa aqui também, eu creio que já ouvi falar, mas não tinha guardado. Estou precisando estudar mais a Bíblia, viu, gente? Mas não tinha guardado tanto igual eu guardei a do filho pródigo, igual eu guardei da dracma perdida, que está em Lucas 11. Nessa nós não vamos entrar em detalhe dela, mas é uma outra parábola que Jesus fala em Lucas 11, sobre a parábola do amigo importuno. É um amigo que vai mais de meia-noite bater na casa do outro para pedir pão, porque chegou alguém lá, ele não estava preparado. E ele insistiu, porque às vezes bate na porta e o cara fica quietinho, falando: eu vou ficar quietinho para ele ir embora, né? Uma vez eu fiz isso. E foi embora no meu caso, graças a Deus. Estou brincando. Mas o versículo 8, quando Jesus disse que ele insistiu, Jesus diz: digo-vos que ainda que se não levante a dar-los por seu amigo, olha agora, ele não vai lá por causa da amizade, mas ele insiste, olha o que faz o amigo levantar e dar o pão: levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, em algumas versões, ou por causa da sua insistência, ele dará o que houver mister. Então, mesmo no caso de uma pessoa que não queria ajudar o amigo, por causa da insistência, ele vai lá e levanta e ajuda. Então, igual, não está, irmã? E olha o que Jesus diz depois disso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, não é fazer só uma coisa, é pedir, buscar e bater. Então, queridos, às vezes nós viemos aqui na quarta-feira, fazemos nossos pedidos e não somos atendidos na hora. Mas o que essas parábolas estão nos dizendo é: orai sem cessar e não desfaleçam. Nenhuma oração de coração deixará de ser atendida por um Deus que é um Deus misericordioso. E quando a gente volta um pouquinho também, Jesus conta essa parábola depois que ele ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso. Então vejam que interessante, quando Jesus ensina a orar, ele fala para as pessoas: insistam na oração. E depois que Jesus falou que ele vai em breve voltar, ele enfatiza: insistam na oração, porque eu sou um Deus misericordioso que jamais deixarei de te atender. Queridos, minha vontade era que vocês saíssem hoje repousando nessa promessa. Eu não sei que dia que Deus vai atender a sua oração e nem como, mas uma oração feita de coração ao nosso Deus nunca deixará de ser atendida. Mas Ele sabe o que e quando é melhor para nós. Portanto, vamos orar sempre e nunca desfalecer. Eu queria despedir de vocês com um salmo que eu li essa semana, que eu acho que ele também é muito oportuno para um culto de quarta-feira, que é o Salmo 25. Então, possivelmente, nós temos pessoas aqui hoje que chegaram tristes, né? Algumas com um coração um pouquinho mais apertado que os outros. Eu queria que a gente se despedisse com esse salmo.
Salmo 25, e então eu gostaria que você fizesse também desse salmo a sua oração. Que por meio desse salmo você ore a Deus para que Ele possa ajudar a você na sua dificuldade. Então o Salmo 25 diz assim: A ti, Senhor, levanto minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Porque muitas vezes a gente não sabe por que a gente está passando por dificuldade, né? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho a nós, pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que os temem, e Ele lhes fará saber a sua vontade ou o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Olha o orar sem cessar aí, ó. Pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Aqui os inimigos não quer dizer somente pessoas físicas, pode ser também problemas. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porque eu confio em ti. Guarda minha sinceridade e a retidão, porque eu espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Que Deus nos abençoe. Amém.